Vamos lá. Só 1% da sua vida é sobre o que acontece com você. Os outros 99% é sobre como você vai reagir a essas coisas. Eu gosto dessa frase, apesar dela não parecer 100% correta, principalmente quando a gente para pensar, né, em quem cresceu em situação de extrema pobreza, extrema miséria, né, às vezes rodeado por crime, etc. Mas eu acredito muito nela, apesar de a gente ser, sim, muitas vezes condicionado e influenciado pelo meio à nossa volta. Apesar de meritocracia não existir, eu acho que a gente já superou esse debate, né? Meritocracia não existe. E acho que apesar de tudo isso, o meio não nos define. Ele influencia muito, mas ele não vai determinar nada. E por isso é muito delicado a gente falar daquele clássico, né, que os conservadores adoram, daqueles casos de filho de catador de papelão que estudou usando o livro achado no lixo, né, tentando justificar que quem entra pro crime é porque quer e que todo bandido é mau e que ele precisa ser punido, né, romantizando todas essas exceções das exceções. E é por entender ambos os lados, né, entender que o meio não determina nada e que as pessoas têm sim a responsabilidade pelas próprias escolhas, né, e ao mesmo tempo entender que esse meio vai influenciar muito. Eu particularmente não consigo olhar para esse cara que tá no crime e não entender o porquê que ele chegou onde ele chegou. E muito menos exigir, falar que é uma obrigação desse cara não sucumbir, né, ao meio que ele foi tanto influenciado assim. Mas, de qualquer forma, a vida dele realmente vai ser sobre as escolhas dele. Vai ser sobre a forma como ele escolher reagir a tudo isso. Porque, querendo ou não, são escolhas. Por mais desbalanceadas e escassas que as escolhas forem, ele escolheu. Ele teve uma escolha dentro disso e ele precisa se responsabilizar por isso. E isso não vai valer só para esses casos extremos. Você, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, acredito que você não faz parte desse tipo de realidade. O que te torna ainda mais responsável pela forma como você vai reagir ao que te acontece, né? Eu acho que isso conversa muito com o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Porque, cara, você acredita que a vida tá sendo injusta pra caralho com você? Beleza, o que que você vai fazer sobre isso? Ah, mas eu dei o melhor no meu trampo, mesmo assim me mandaram embora. Tá, e aí? Qual que vai ser o próximo passo? O que que você vai fazer daí em diante? Ai, ninguém me ama, ninguém me acha interessante, nenhum relacionamento meu dá certo, o amor não existe, eu vou morrer sozinho. Tá, e aí? Você vai ficar nessa? Você vai se cuidar? Vai procurar ser uma pessoa um pouco mais interessante? Procurar ser uma pessoa um pouco mais agradável para os outros, né? Vai fazer uma terapia, não sei. Ah, mas o capitalismo é uma bosta, né? Não tenho o que fazer, perdi a esperança no futuro. Mas é isso, vai fazer o quê? Você vai ficar parado, reclamando? Você vai se unir a pessoas que estão fazendo alguma coisa sobre isso, né? Que estão tentando mudar, fazer diferente? Ou você vai se conformar e vai ficar nessa? Porque se você fizer uma análise justa mesmo da sua vida, né, você realmente acredita que você não teve nenhuma escolha para você estar em um lugar diferente? Sei lá, você jura mesmo que você é tão vítima das circunstâncias assim? Isso é, por mais difícil que a outra alternativa fosse, você realmente não teve nenhuma escolha dentro dela. E aí eu puxo um pouco daquele papinho que eu também não gosto muito, que é, não tem gente muito mais fodida do que você que conseguiu passar por isso, que conseguiu dar um jeito, conseguiu mudar essa situação, né, com muito mais dificuldade do que você e não deu certo no final das contas. Eu, como psicólogo, eu vou entender realmente todas as circunstâncias e as suas escolhas dentro delas. Eu realmente entendo como o mundo à sua volta pode complicar muito as coisas para você. Eu realmente compreendo tudo isso. Mas também como psicólogo, eu não posso tirar a sua responsabilidade pela forma como você reage a isso. Afinal, isso aí é com você, né? As pessoas que estão na sua volta não escolhem a forma como você vai reagir. Querendo ou não, por mais que esse papo seja uma merda e não seja nada justo, se fosse determinante, as exceções não existiriam. A gente reconhece, a gente cuida, a gente procura alternativa, mas a gente não cai num determinismo e muito mesmo num conformismo sobre como as coisas estão, né? A gente não se estagna e olha para tudo isso e fala, cara, é assim que é e é assim que vai sempre ser. Eu acho que quando a gente começa a enxergar a vida dessa forma, né, e define o nosso papel dentro de cada situação,
ajuda muito na hora de tocar a vida pra frente, porque mesmo ela sendo uma merda, mesmo ela sendo injusta, porque eu sei que pode parecer injusto. Eu sei que pode parecer que as pessoas que te causaram mal de alguma forma deveriam se redimir e consertar as coisas. Mas eu vou te dar um spoiler da vida. Isso não acontece. Isso não vai acontecer. A gente precisa se apegar no que está ao nosso alcance, por mais distante que esteja. E por mais difícil que seja, a gente precisa fazer o que a gente pode para fazer acontecer como a gente quer que aconteça. Porque sentar e esperar que as coisas sejam justas e que elas se acertem naturalmente não vai tirar a gente do lugar. E também nem sei se seria justo que tirasse, né? Não sei se seria justo que acontecesse dessa forma. Então, no final das contas, pode ser que a vida realmente seja 99% dela sobre como a gente reage às coisas. Talvez não nessa proporção, né? Talvez não seja tão justo falar que só 1% é o que onde a gente está inserido. Talvez não seja nessa proporção, mas eu acredito que sim. O que vai definir a nossa vida, em sua grande parte, sua grande maioria, é sobre como a gente reage ao que a gente está condicionado a viver. E isso não quer dizer que seja justo, né? Repito, concordo que isso não é justo de jeito nenhum, mas a vida não é. E a gente precisa se apegar no que a gente tem poder, o que seja criando espaço para pequenos poderes, para a gente ter pequenas decisões que possam mudar essas coisas. Mas e aí, faz sentido para você? Não sei se esse formato de vídeo ficou melhor do que o outro. Provavelmente seja algo um pouco semelhante, um pouco familiar para quem já assistiu os vídeos do Arthur Miller. Canal muito bom, aliás. Né, recomendo ele que faz esses vídeos nessa perspectiva um pouco mais de cima, um pouco mais confortável. Mas eu acho que é isso. Obrigado por ter ficado até o final. Se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, eu tô tentando ser mais ativo por lá também. E acho que é só isso. Valeu.